Shalom a todos, Baruch atah Adonai Elohim, o Senhor Deus Criador te abençoe. A aula abordada hoje é acerca do livro poético de Jó. Na separação dos livros poéticos, todos sabem que os livros de canções, poesias, é chamado de livros poéticos, como o livro Tehillim, que é o livro de Salmos, que são canções e poesias. Dentre eles está o livro abordado de hoje, o livro segundo a cronologia mais antigo no período bíblico, que é chamado o livro de Jó. No capítulo 14 do versículo 7, para nós conhecermos Jó, e irmos ao ponto-chave do texto, no 14, versículo 7, Jó está fazendo uma etipologia de quem está em Cristo. Olha só, o Antigo Testamento, o livro de Hebreus, diz que ele aponta, ele é sombra do Novo Testamento. Ao falar de Jó, quem era Jó? Jó viveu na terra de Uz. Quem conhece esse espaço geográfico, eram os desertos desde os séculos 2 a.C., nos desertos do Oriente Médio, nos confins da Idúmia, em Edom, na Arábia, pertencia à Arábia, por volta dos séculos 2 a.C. Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Vamos lá. Historiadores diziam que o livro de Jó é o primeiro livro da Bíblia, como havia falado retroativamente aqui. O significado do nome de Jó: homem voltado para Deus. Na raiz hebraica é árvore ou arvoredo. Agora você entende o capítulo 14. Deus chama Jó de árvore. Em toda a Bíblia, todo o período bíblico, em toda a Bíblia Sagrada, todos têm um significado de sua história de vida. Ou seja, parece que Deus usava as mães deles para dar o nome baseado naquilo que ele ia viver. Então o livro de Jó, o livro significado do nome Jó na raiz hebraica é homem voltado para Deus. Na raiz hebraica, árvore ou arvoredo. Se você se pegar a todo o conteúdo de raiz hebraica, o significado de Uz, que era os desertos, chamado de lugar cercado. Então Jó, no capítulo 14, ele era uma árvore que estava cercada por Deus. Se você observar em todos os capítulos do livro de Jó, o primeiro me chama a atenção, em que Jó ele é conhecido por Deus. E para ser conhecido por Deus não é uma missão, não é muito fácil. Não é uma missão fácil ser conhecido por Deus. Que no capítulo 1 está havendo um conflito no céu. Satanás se apresenta diante de Deus e ele fala: de onde tu vens? Ele de andar pela terra e passear por ela. Aí Deus vai fazer questão de apresentar a Jó. Conheces tu, meu servo Jó? Íntegro, reto, temente, e se desvia da presença do mal. Se você se pegar para o nome Jó, você vai ver em que toda a história do livro de Jó é um livro de resistência, é um livro de resiliência. O que significa resiliência? Suportar ou se adequar aos tempos difíceis. Vamos lá, resistência de Jó. Tiago 4,7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeição Jó tinha. Resistir ao diabo. Ele resistiu ao diabo em tudo aquilo que o diabo tirou. Ele não perdeu a fé em Deus. E ele fugirá de vós. Você vê nos últimos capítulos de Jó, quando Jó ora pelos seus amigos, o cativeiro de Jó vira. Né? Através da resistência de Jó, o diabo sumiu da vida de Jó. Então, o estudo acerca de Jó é em que Deus chama Jó de árvore. E esta árvore ela foi cortada por Satanás. Satanás cortou as folhas, Satanás cortou os galhos, Satanás cortou e deixou no tronco. Mas o texto diz no Jó 14, ao cheiro das águas, brotou. Se você se apegar mesmo ao conteúdo científico, geográfico, você vê que água não tem cheiro. Mas as águas que jorram do trono, elas têm essência. E todos aqueles que são plantados na essência do trono de Deus, eles têm plano de vida, de reconstrução. Então essa árvore ela foi plantada junto aos rios,
ao cheiro das águas. Você pode observar que um desses capítulos, Satanás tenta tocar na vida de Jó. Só que se você se apegar para a raiz hebraica, o lugar era chamado de Uz, lugar cercado. E Jó era chamado de árvore. Quando Satanás toca, arranca tudo de Jó, deixa a árvore no tronco. Mas a raiz tinha dono. A raiz de Jó, o dono dela era Deus. E ela estava cercada por Deus. E olha aqui, nos capítulos quase finais, a mulher de Jó fala para ele: amaldiçoa este Deus e dorme e morre. Ele diz para sua esposa: nu, sem roupa, saí do ventre da minha mãe. Nu, ao pó da terra voltarei para lá. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E eu quero deixar uma reflexão nesse pequeno estudo devocional de Jó. É que ainda há esperança para uma árvore que se foi cortada. Observe que Jó perdeu, mas teve estrutura de permanecer de pé. Jó perdeu, mas não se perdeu com a perda. Jó perdeu, mas a perda não fez Jó se perder. Então fique com essa palavra. Seja como Jó, resista aos tempos difíceis, porque tudo que você perdeu, Deus irá dobrar em porção dobrada aquilo que foi motivo de choro. Deus te abençoe. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para todas as notificações. Ficamos aqui com a aula de número 7, livro de Jó. Deus abençoe sua vida. Deixe aqui nos comentários o estudo que você desejaria que eu deixe no meu canal e eu vou atender o seu pedido. Deus abençoe em nome de Jesus. Abraço do Sérgio Moraes.